Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Cássia, para os ouvintes e para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, assunto obrigatório, a questão da Venezuela, mais exatamente a posição do presidente Lula em relação a, enfim, tudo que está acontecendo lá na Venezuela, Vera. Pois é, eu já falei sobre isso ontem aqui e falei sobre isso na coluna, mas o assunto se impõe, né, Sardenberg? Mesmo porque a gente está em recesso do Congresso, os principais ministros estão de férias, o governo não está produzindo grandes assuntos, então esse tema acabou engolfando o Lula e todo mundo, até porque ele insistiu em mandar para lá um observador. A despeito de todas as evidências indicarem que o mais prudente seria o oposto, e preferiu falar sobre o assunto antes do Centro Carter, que era o que até então o governo estava colocando como uma baliza para indicar se a disputa na Venezuela tinha sido lícita, legítima ou não, e acabou falando naquele tom de sempre, né? Eu escrevi hoje a coluna dizendo como essa posição do Lula e do PT a respeito da Venezuela, que vai ali perpetuando uma ditadura e agora com uma escalada também de violência, que já matou várias pessoas, fez com que vários opositores fossem presos e outros estejam desaparecidos, como isso mostra uma relativização com a ideia de democracia. Mas tem outras consequências desse comportamento irresponsável e bastante grave do PT e do presidente da República. Uma delas vai contra justamente um dos principais objetivos do Lula nesse mandato, né? Ele pretendia se recolocar como um líder globalmente respeitado, como uma referência e colocar o Brasil no mapa geopolítico, e principalmente aqui entre os pares no continente. Na política sul-sul, reposicionar o Brasil como uma liderança aqui no continente. Os países governados por presidentes de esquerda vinham agindo mais ou menos em bloco desde domingo, esperando ali, não tinham reconhecido o resultado da eleição e estavam esperando uma posição dos organismos independentes e internacionais. O Lula vai numa entrevista e se antecipa, culpa a imprensa, acaba dizendo que a imprensa que transforma isso numa terceira guerra mundial, que está tudo normal na Venezuela, veja que absurdo e tal. E agora vai se isolando entre os próprios presidentes de esquerda da América do Sul, porque o Gabriel Boric, desde domingo, já tinha falado, colocando em xeque uma eleição da qual não se tem um mapa de urna, uma ata, nenhum documento comprovando a vitória do Maduro. E agora foi a vez do Gustavo Petro, da Colômbia, quebrar esse silêncio e dizer que o processo que poderia ter levado a uma maior tranquilidade, deter a violência, acabou se mostrando aí impossível de ser referendado, né? Ele disse ali que a contagem de votos tinha de ser transparente, que é preciso interromper essa violência, portanto, não minimizando a violência. Lula disse que foi tudo tranquilo e já tinha a notícia de vários mortos, pelo menos 11 mortos, segundo as entidades ligadas aí à causa dos direitos humanos. Então, o presidente vai se isolando até no bloco que ele pretende liderar. Você sabe que para mostrar que as coisas não são normais, mais um detalhe, digamos assim, é que os observadores do Centro Carter, que é uma organização ligada ao escritório do ex-presidente, do Jimmy Carter, e que se dedica a avaliar direitos humanos, respeito aos direitos humanos, eleições e tal, no mundo todo, o Centro Carter mandou 17 pessoas para Caracas. Eles acompanharam as eleições, o processo eleitoral durante vários dias, e hoje eles foram embora. E só deram o resultado da conclusão deles depois que eles estavam fora do país. Exatamente. E o resultado eles dizendo que o que aconteceu na Venezuela não pode ser considerado democrático. Mas só foram dar isso quando eles já tinham ido embora, né?
por uma questão de segurança, porque não havia garantia de integridade física sequer dessas pessoas e de segurança de que elas poderiam deixar o país, não seriam retidas ou detidas, etc. E veja a contradição e veja a enrascada em que o Brasil se meteu. Porque na segunda-feira falei com 2 ministros e mesmo a conversa do Celso Amorim lá em Caracas com a Janaína Figueiredo e com os outros correspondentes era: vamos aguardar o Centro Carter e a ONU. Você ouvia isso em uníssono de todo mundo. E eu via também aquela história: ah, não, o Lula vai se descolar do PT. Não só não esperaram o Centro Carter, como embarcaram na mesma onda do PT, porque o Lula não reconheceu ali oficialmente a vitória do Maduro, mas praticamente fez isso, ao dizer que se a oposição quisesse, ela que recorresse, vida que segue, e foi tudo normal na Colômbia. Então, isso mostra como aquela cautela, mesmo aquela cautela tardia e em cima do muro, era algo calculado, mas que na raiz, no DNA, tem nenhuma diferença entre o que Lula, PT e o Celso Amorim pensam a respeito do Nicolás Maduro. Consideram um aliado e consideram o presidente legítimo da Venezuela, mostrando que o apreço à democracia é algo seletivo apenas quando está em xeque ali um ataque à democracia vindo da direita. E por falar em seletividade, a questão de como a imprensa também, né, vem sendo tratada quando critica o processo eleitoral na Venezuela, isso também vem se mostrando aí um tratamento muito diferente em relação ao que era adotado pelo governo, quando o assunto também era imprensa, mas aí a imprensa criticando. Críticas infundadas que eram feitas, por exemplo, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde que chegou ao poder, com questionamentos bastante violentos à imprensa, né? Criaram aquela história de partido da imprensa golpista, jogaram na conta da imprensa, praticamente tem inventado escândalos que se comprovaram e que suscitaram inclusive condenações judiciais, como o do Mensalão. Então, essa coisa de demonizar a imprensa, na origem, é praticamente uma invenção petista. Ao longo do governo Bolsonaro, quando esses ataques se tornaram muito mais violentos e aí passaram a atingir jornalistas na pessoa física de forma bastante misógina, machista, enfim, levaram aquilo ao estado da arte, o PT veio como um defensor da liberdade de imprensa, dizendo que Bolsonaro não respeitava a imprensa e que a imprensa era um baluarte na defesa da democracia, da ciência, inclusive na pandemia. O Lula fez esse discurso muito fortemente, inclusive na campanha. E agora que o partido volta ao poder, a imprensa volta a ser colocada na posição de inimigo. As críticas bastante razoáveis feitas por jornais em editoriais, por emissoras de TV da parte de comentaristas, colunistas de jornais, estão sendo respondidas num tom para lá de inadequado. A presidente do PT ontem soltou um tweet dizendo que o jornal o Globo foi entreguista em relação aos Estados Unidos e que apoiou a ditadura militar, quando se sabe que a posição histórica do jornal, por exemplo, foi já ter pedido desculpas a respeito desse período. Então, a gente vê que mesmo esse ataque, mesmo, aliás, a defesa da imprensa feita no período Bolsonaro era algo de conveniência e estratégico circunstancial para aquele momento de disputa política, mas não é algo que esteja na essência do partido aceitar crítica e entender que a imprensa faz o seu papel quando cobra de um governante, do partido desse governante, a defesa da democracia de forma incondicional, não importa se o ditador de turno é um aliado ou não. É isso. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Amanhã continuamos, provavelmente ainda com Venezuela. Tomara que surja um outro assunto, vou torcer, porque também, senão a gente vai juros? ficando meio samba de uma nota só. Podemos ir de juros, de gastos, vamos ver o que surge até amanhã. Amanhã, Vera, tem de novo ginástica artística feminina. Eu acho que é um ótimo assunto. Podemos falar disso. É verdade. Aí agora Espero que com medalha, né? Que não seja só o Brasil fez história. Exato. Né? Eu não aguento mais fazer história, eu quero mesmo a medalha. De ouro, então, melhor ainda. Vera Magalhães, sincerona, tá certo, Vera. Até amanhã. Tchau, gente.